nos dias que estamos vivendo, pensar sobre a alegria é uma coisa muito desafiadora, porque nem sempre, verdadeiramente, espontaneamente, estamos alegres. Afinal de contas, para você, o que é alegria? O que é que lhe faz sentir alegria? E o que é que a gente pode fazer para encontrar a alegria? O tema do mês é Confiando no Senhor para encontrar a alegria. A confiança em Deus é resultado da nossa fé. É necessário fé para cada dia poder confiar mais em Deus. O tema de nossa reflexão é Passos para encontrar a alegria. Passos para encontrar a alegria. Eu quero com os irmãos observar um pouco da experiência e do contexto vivido por Abacuque. E depois nós traremos alguns outros exemplos bíblicos sobre passos para encontrar a alegria, na esperança de que cada um de nós seja a todo momento desafiado a confiar mais em Deus, porque dele vem a alegria. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Abacuque. Eu vou usar alguns versos lá do capítulo 3 e do capítulo 1. Observem que no capítulo 1 de Abacuque, no verso 2, Abacuque começa dizendo assim: Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Observem o que Abacuque vivia, o que ele via, o que ele sentia. Ele começa falando sobre o sofrimento, sobre o desafio, sobre as tristezas que ele tinha diante dele. A alegria é o que a gente sente toda vez que o que a gente deseja realmente acontece. É quando a realidade é igual ao nosso desejo. E tristeza é o contrário. Quando aquilo que a gente deseja não acontece, aí é tristeza. Quando a nossa vontade é contrariada. Ele começa no verso 2 falando sobre como ele tem clamado e não percebe a resposta do Senhor. O Senhor responde. Eu sugiro que, se você ainda não leu, leia. Se já leu, leia mais uma vez. Pensando nos dias que vivemos e vivendo a experiência de Abacuque, tentando colocar-se no lugar dele, porque há semelhanças. Aí lá no capítulo 3, nos versos de 15 a 19, veja como ele vai concluindo o livro. Verso 15 ao 19, olha só. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso. E o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Aqui ele já está entendendo que tudo o que acontece um dia será revertido. Tudo que acontece de mal contra o povo de Deus, um dia será revertido. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como o do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Aquele que dizia que os pés estavam trêmulos, agora já fala sobre a segurança, a velocidade das pernas da costa, do servo, porque isso já é a conclusão do livro de Abacuque. Abacuque enfrentou um momento em que tudo que ele via
era ruim, era diferente do que desejava. Ele via sofrimento, ele via injustiça. Mas ele aceitou a soberania de Deus. E um dos passos para encontrarmos a felicidade é aceitar incondicionalmente a vontade de Deus e testemunhar a fé. Aceitar incondicionalmente a vontade de Deus e testemunhar a fé. A vontade de Deus é a melhor coisa para nós. Todo efeito positivo que esperamos em nossas vidas passam pela aceitação do esforço e coragem para aceitar incondicionalmente a vontade de Deus e viver pela fé. Se queremos algo extraordinário, se queremos uma vida que gostaremos dela, primeiro precisamos aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas. E assim estamos andando no lado certo, na mão correta, onde tudo que virá na nossa direção e que caminhará conosco, observem, mesmo que nos incomode, será motivo de alegria. Pai, mãe, sabe o que é isso? Quantas e quantas vezes o pai e a mãe têm que fazer algumas coisas em favor do filho que nem são tão tranquilas, mas é motivo de alegria. A mãe, quando vive a experiência, quando pode viver a experiência de amamentar os seus filhos, no começo dói, mas é alegria. E muitas outras coisas na vida vão acontecer que vai doer, vai ser esforço, mas é genuinamente motivo de alegria. Confiar no provedor, mesmo na hipótese de faltar a provisão. Todas as fontes de sustento de Abacuque estavam comprometidas, porque assim é a vida. Em muitas situações, isto se agrava. Entretanto, Abacuque optou por confiar no provedor, mesmo se faltasse a provisão. Abacuque viu todo o seu sustento comprometido, não tinha lavoura, não tinha boi, não tinha nada. Ainda que a figueira não floresça, que no curral não haja gado. Irmãos, quem de nós hoje tem certeza do seu sustento? Havia uma época quando os aposentados poderiam sonhar com isso, mas nem nessa situação. Hoje nós vemos as atividades produtivas sendo reduzidas em seus expedientes. Pessoas que só têm mão de obra para oferecer, tendo seu horário de trabalho reduzido e sua renda comprometida. Critérios que muitas vezes nos contrariam para dizer o que é essencial e o que não é essencial. Isso está tudo no nível humano. Mas a mão de Deus está sobre nós. E mesmo que não haja emprego, que não haja sustento suficiente, que nenhum de nós possa trabalhar tantas horas quanto gostaria, para ter o seu sustento digno, ainda assim, em Deus nós podemos encontrar motivo para ter alegria. Mesmo que toda a atividade produtiva esteja em estado de dúvida, aquele que é o nosso provedor, por nossa fé, Ele sempre nos amparará. E dele, somente dele, vem a alegria que nós precisamos. E muitas vezes isso significa contrariar a nossa própria vontade. Seguindo com outros exemplos, além de Abacuque, nos passos para encontrar a felicidade, o primeiro deles, após esse pensamento de Abacuque, que eu quero compartilhar, assumindo a responsabilidade pela própria felicidade. Se você quer ser alegre, você tem que assumir a responsabilidade que tem por sua própria alegria, que é resultado de suas escolhas. É necessário que você tenha
ampliação do seu autoconhecimento e sua capacidade madura de realizar autocrítica. É você se conhecer, saber o que pode e fazer o que realmente pode, saber o que não pode e admitir que não é capaz de pedir ajuda. Avaliar se aquilo que você faz hoje é melhor do que o que você fez ontem, dentro da sua capacidade. Em vez de ficar culpando outros. Quantas e quantas pessoas estão aí, diante de seus problemas cotidianos, em vez de procurar a solução, procurando sempre uma desculpa, um culpado diferente. Ou vocês nunca encontraram alguém que em seu relacionamento está sempre pedindo oração, está sempre pedindo ajuda, está sempre falando sobre um desafio que enfrenta, mas está sempre também dando uma desculpa e contando uma história, falando que foi uma outra pessoa que o impediu de ter sucesso, alegria, felicidade. Ninguém nunca será capaz de viver a vida sem um relacionamento maduro com Deus, sem passos de autoavaliação, de autoconhecimento, sem assumir a sua própria responsabilidade pela vida. De jeito nenhum. É necessário que a pessoa admita o que tem para consertar. Aí lembra daquele fariseu e o publicano que subiram para orar? O que é que o publicano dizia assim, ó, diz a palavra do Senhor: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Já o fariseu dizia assim, em pé, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu sou uma maravilha, não sou igual a ele. Já o publicano sentiu sim o peso em sua autoavaliação, em sua autocrítica, a responsabilidade por tudo quanto fazia de maneira inadequada. E pede ao Senhor misericórdia. Quantas e quantas vezes na vida gastamos nosso tempo de oração e não pedimos misericórdia? Lembro de um homem que disse, ao saber que tinha um câncer na garganta: durante tantos anos eu fumei. Hoje há um câncer, resultado deste meu hábito, deste meu vício. Eu tenho tanta coisa para orar. Eu vou pedir a Deus que me dê força para fazer tantas coisas em favor do outro e consertar tantas coisas em minha vida. Eu não vou ocupar Deus em minhas orações, pedindo a cura para este câncer que eu mesmo provoquei. Foi isto que ele falou, foi a opção dele. Eu creio no amor de Deus, em sua misericórdia, e que os seus propósitos são sempre melhores do que os nossos. Se fosse vontade de Deus que aquele câncer fosse curado, nem precisaria que o homem orasse. Mas eu vejo uma demonstração de maturidade, respeito à própria fé. Quando alguém diz isso aqui é reflexo do que eu mesmo fiz, e eu não serei egoísta, com tantas outras coisas que eu posso fazer, com tantas outras coisas que eu posso pedir. Milagre maior do que a cura de um câncer é conseguir conviver com ele. Já havia um milagre na vida daquele homem quando ele decidiu aceitar o câncer e fazer o que fosse melhor, segundo a vontade de Deus, mesmo sem a cura. Decidir ser feliz é uma opção. É uma opção. As nossas decisões vão trazer a alegria ou tristeza. E você, para ter alegria, é preciso decidir ser feliz. Vamos pensar sobre o exemplo vivido no livro de Ruth, a relação de sua sogra com ela. Eu quero trazer aqui o acúmulo de perdas da sogra. Veja, selecionei aqui alguns versos 1, 3 e 5 do capítulo 1. Aí veja o que acontece. Na época dos juízes houve fome na terra. Começou. Primeiro passo. Alegria? Tristeza. Morreu Elimeleque.
marido de Noemi. E ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Aos poucos a gente vê gradativamente os motivos se ampliando para que ela só tivesse tristeza em sua vida, e Ruth caminhando ao lado dela. O conselho dela para as noras foi que elas seguissem, vivessem sua vida, porque Deus, olhando como elas foram boas para a sogra, iria abençoá-las, providenciando outros maridos. Mas Ruth não quis ir. Ruth decidiu ser feliz crendo na providência de Deus, em vez de buscar novos maridos, porque o texto diz assim, que ela vá e que o Senhor conceda a cada uma delas um novo lar, um novo marido. A resposta dela foi: aonde fores, irei, onde ficares, ficarei, o teu povo será meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ela não procurou uma resposta para a sua felicidade no outro, naquilo que é humano, nos homens. Ela procurou em Deus a força para seguir a vida e ser feliz, encontrar a alegria. O teu Deus será o meu Deus. A sogra desistiu porque viu que ela já estava decidida, é o que o texto diz. Às vezes as pessoas ficam pensando assim: quando eu passar no concurso público eu vou ter um monte de coisa, vou ser feliz. Quando eu acertar na Mega Sena eu vou mudar a minha vida. Quando eu casar com aquela pessoa, com aquele homem, com aquela mulher, aí a minha vida vai mudar. Eu sei de gente que fugiu de casa para ser feliz, porque não aguentava mais o que passava em casa. E quantas histórias a gente sabe assim. A gente sabe a história até de gente que inventava que tinha dente cariado para extrair, para poder sair de casa e viver uma nova realidade. Cada um busca as suas fugas no nível humano. Ruth decidiu aceitar que Deus traria o que era necessário para a vida dela. É esse um exercício diário. Que este Deus da nossa salvação seja mesmo o nosso Deus, a nossa confiança, onde nós podemos verdadeiramente dizer: eu me entrego, aceito e respeito a vontade de Deus. Assim a gente encontra alegria, mesmo quando as coisas nos incomodam. Preferindo boas lembranças. Preferir boas lembranças é o que nos faz encontrar alegria. Diz assim a palavra do Senhor em Lamentações 3, versos de 20 a 24. Lembro-me disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Então, Jeremias estava lembrando de algumas coisas. Agora, ele começa a reformular os seus pensamentos. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Em outras versões diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Traga à sua memória aquele momento mais feliz da sua vida. Traga à sua memória aquele momento de grande alegria. Guarde em sua memória os momentos felizes de sua vida. E eu te garanto, todas as vezes que você lembrar e refletir, à medida que você amadurecer o seu relacionamento com Deus e exercitar mais a sua fé, você verá que
todas aquelas coisas foram resultado da providência do Senhor. Você verá que mesmo quando você estava extremamente alegre, havia em seu redor pessoas sofrendo, mas a tua alegria impedia que você visse o sofrimento do outro. Aquela alegria que veio do Senhor para você. Aí às vezes, a gente é desafiado a experimentar o momento da dor, para lembrar de confessar a nossa fé e confiar somente no Senhor. Lembre de tudo que o Senhor já fez em teu favor, reconheça, agradeça, porque isso vai fazer renovar a sua própria esperança pela sua experiência de sucesso ao lado do Senhor, que Jeremias está dizendo aqui. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. A gente acorda, a gente pode escolher o que vai ler. Você pode pegar aquele jornal que você espreme e sai sangue, pode ligar a sua TV para ver um outro jornal que só traz péssimas notícias e desesperança, ou você pode focar o seu dia em começar agradecendo ao Senhor todas as coisas que já recebeu, colocando Ele como Senhor da tua vida, para todos os passos e todas as situações. Tenho posto somente o eterno diante de mim. É o que diz o Salmo. E aí diante dele levar a sua vida, obedecendo a ele e confiando nele. Assim a gente encontra alegria, assim a gente enfrenta a dor, porque a gente tem um propósito muito maior do que o nosso. Passos para encontrar alegria: mudar as lentes, mudar a maneira como nós interpretamos a nossa vida. Diz assim o Salmo 1, eu vou ler alguns trechos de alguns salmos. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Quer ter boas lembranças? Medite na palavra do Senhor e veja quantas e quantas maravilhas o Senhor já fez em favor do seu povo. E acredite, tudo isso pode se repetir em nossa vida conforme as nossas necessidades e de acordo com o propósito maior do Senhor. Isso nos fará felizes, alegres. O homem que se alegra e que segue a palavra do Senhor é como a árvore plantada à beira das correntes, as águas correntes, dá fruto no tempo certo e as folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará, tudo o que ele faz será de acordo com a vontade de Deus, tudo o que ele faz será bênção, porque é a vontade de Deus. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Todas as coisas que a gente vê acontecer na vida é reflexo dos erros anteriores. É reflexo daquelas decisões que nós tomamos ignorando a vontade de Deus. E assim vai, crescendo, se avolumando. E é sempre uma oportunidade da gente renovar a nossa fé, a nossa confiança, para enfrentar, suportar, viver e ver o contexto mudar, se for a vontade de Deus. As nossas orações não são para mudar o contexto, são para mudar a nós mesmos e como vemos o que está diante de nós. Essa é a realidade. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, a quem temos procurado no momento da nossa tristeza, no momento da nossa dor, quando nós nos vemos mergulhados na amargura da vida. Quem é capaz de tirar o homem da região mais abissal do sofrimento, senão o Senhor?
É um exercício que precisa ser praticado sempre, porque Ele é o nosso refúgio. Se buscarmos, porque a sua ira dura um só momento e o seu furor está na vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tudo na vida é passageiro e as dores principalmente. Elas passam, mas passam mais rápido e com significado quando a gente confia em Deus para enfrentar as dores e encontrar alegria. Quando a gente decide caminhar seguindo a orientação do Senhor, quando a gente faz o que diz aqui o Salmo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele agirá. Quando a gente entrega a vida ao Senhor, confia nele, ele age. E nós vemos, porque é reflexo da nossa relação. A gente reconhece e confia mais e segue em frente. Abacuque, vendo todas as coisas em seu redor, como tragédia, como sofrimento, ele olhou para fora e viu tudo que era ruim. Mas quando ele olhou para dentro de si mesmo, o que ele encontrou foi a fé. E decidiu confiar em Deus. Se as coisas nos incomodam, se vai a alegria, quando olhamos para dentro de nós mesmos e vemos fé no Deus da nossa salvação, não importa o que acontece ao nosso redor. E a gente vive para testemunhar que a gente vai se alegrar, porque a alegria vem do Senhor. Nosso desafio é confiar em Deus, obedecendo em quaisquer circunstância, para se multiplicar a alegria como resultado de termos propósitos livres do egoísmo para a nossa vida. Nós vamos orar agora. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo. Te pedimos perdão, ó Pai, pelos momentos que fomos egoístas e como crianças inocentes, mimadas, lamentamos porque as coisas não eram como nós desejávamos. Te pedimos perdão e te pedimos forças, ó Senhor, para entender cada dia mais a Tua palavra, aceitar a Tua vontade e pela força que vem de Ti, com a luz do Teu Espírito, ó Senhor, caminharmos enfrentando cada circunstância da vida, entendendo que a cada momento que vivemos, ó Senhor, é motivo para dar graças somente a Ti, porque cada um de nós sabe o que enfrentou na vida, desde ontem até hoje, o que sofreu, as tristezas que enfrentou e as vitórias que teve, ó Senhor. Sem o Teu amor, sem a Tua ajuda, sem a força que vem de Ti, ó Pai, nada disso que nos beneficiou teria acontecido. Pai, perdoa a nossa distância. Lembra-nos da nossa fé e que ela seja somente em Ti, Deus da nossa salvação, eterno, Rei do Universo, nosso Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. E agora, ó Deus bendito, que o Teu amor, que a Tua graça e as consolações do Teu Santo Espírito estejam sobre nós e sobre nós permaneçam de agora e para todos sempre. Amém.